Arena Alterosa. Oferecimento. Verona Segurança. Sempre protegendo seu maior patrimônio. Olá, muito bom dia. Começa agora mais um Arena Alterosa e no programa de hoje nós vamos falar sobre o Botafogo, que caiu para a Série B do Campeonato Brasileiro. E nós também vamos falar sobre o 11º Rally Caminho Novo Off-Road. E comigo aqui no estúdio, Fernando Júnior, ele que é estudante de jornalismo. Tudo bem, Fernando? Tudo bem, Lucas. Bom dia. Prazer é meu. Prazer ter você aqui novamente. Bom dia para você, bom dia ao Pedro e a todos em casa acompanhando a Arena. E também o Pedro Agralha, ele que é o vencedor do Rally Caminho Novo Off-Road. Tudo bem, Pedro? Prazer ter você aqui com a gente. Prazer todo nosso. Então, para a gente começar esse bate-papo, vamos ver aí algumas imagens desse rally para o pessoal de casa ter uma ideia de como que é um rally de regularidade. Ô Pedro, nesse rally, né, a regularidade não conta só a questão da velocidade, não é só quem tem o pé mais pesado que ganha, né? Precisa ter um jogo de cintura para fazer o trajeto num tempo determinado também. Exatamente. O rally de regularidade hoje é definido em 10º de segundo. A gente tem o 10º de segundo exato de passar em cada metro da prova. E a gente não conhece o roteiro. Segue o livro de bordo, que é a planilha, e ela vai falando qual a velocidade, qual a metragem, e onde que a gente tem que entrar e sair e manter o roteiro. Só que os organizadores dificultam ao máximo para os competidores, armando pegadinhas, fazendo entradas escondidas, médias de velocidades apertadas, e isso vai dificultando, que vai gerando atraso ou adianto no nosso tempo. E vai sendo computado via satélite o tempo do carro a cada 10º de segundo, durante todo o trajeto. E essa questão de a planilha, né, que você recebe ali na hora também, né? Você não consegue receber ela com antecedência para tentar ver como que é, dar aquela voltinha antes, isso não tem jeito. A planilha é sempre entregue meia hora, no máximo meia hora antes da largada de cada carro. O navegador pega, dá uma estudada nela, vê onde são as metragens perto e já começa a prova. Pois é, ô Fernando, deve ser bastante complicado, né? A gente, como pessoa comum, né, quando vai ir num lugar que não conhece, passa aperto, né? Imagina quando você está competindo. Sem obstáculo já é difícil, né? Quando você se perde, imagina com obstáculo. Agora, diferente de futebol, né, Lucas? O rally exige uma habilidade tanto com os pés quanto nas mãos, né, de quem dirige. E a gente vendo as imagens, a gente vê a dificuldade que é. Pedro falou, errar o caminho gera um atraso imenso, já é prejudicial para quem está ali no carro, né, Pedro? Isso, é a parte do piloto e do navegador. Tem que ter um entrosamento entre os dois porque não se pode errar. Uma ré hoje em dia define prova. Tem campeonatos que a gente corre que o pessoal hoje em dia está andando tão próximo que empata no 10º de segundo no final da etapa. Então hoje qualquer coisinha define uma etapa. E só para o pessoal de casa entender um pouco, normalmente como que são essas instruções, como que vem essa planilha? É claro que deve ser bastante detalhada, né? Porque você passa por diversos caminhos, anda por estradas de terra, mas assim, só uma ideia geral, como que é a planilha para uma prova dessa? A planilha ela sempre vem desenhado com uma seta, onde tem sempre uma bolinha onde você tem que estar e a seta para onde você tem que seguir. E ali sempre tem a metragem, que é o metro da referência, a velocidade que você tem que estar e tem a descrição. Fala, trilha à esquerda, passa pela tronqueira, suba ao barranco, passe dentro do rio. Então, assim, tem toda a descrição e da metragem exata que tem que estar naquele local. E é fácil se perder mesmo com essas orientações? É muito fácil, porque nós temos um computador de bordo dentro do carro, só que cada vez que o carro patina e você freia, dá uma travada, o carro perde esse odômetro. Então o navegador tem que estar sempre corrigindo, porque se ele for deixando uma referência que era para ser na porteira, você já passou 200 metros, 100 metros depois dela, e aí você vai ficar completamente perdido. Aí o papel do navegador é sempre estar corrigindo esse odômetro. E essas orientações são assim, metragens próximas mesmo? Essa questão de esses 100 metros, você dá essa diferençazinha no odômetro, que é lá o que marca o que você já andou, né? Dá diferença esses 100 metros? Já teve referências que foram de 5 metros, de uma diferença de uma entrada da outra. Então, assim, se o carro deu uma patinada, ele perdeu 5 metros e o navegador não corrigiu, ele já vai perder essa referência. Então, hoje a gente fala que tem que andar na fita métrica, tem que andar no metro certinho, o navegador tem que estar com
com o dedo afiado para estar aferindo o carro na metragem correta. Pois é, Fernando, você já participou de alguma prova de corrida alguma vez ou só mesmo carrinho de batida? Só carrinho de batida na exposição lá em São João Nepomuceno. Isso eu nem tento, rapaz. E pra piorar ainda tem a questão do clima, né, Pedro? Final de semana, não sei se aqui choveu, não passei o final de semana aqui, mas o caminho já é feito, já é dificultado pro competidor, né? Ainda a questão do clima. Se chover, complica mais ainda, né? É, assim, esse caminho novo foi apimentado pela chuva. Então, assim, os organizadores tiveram até uma cautela muito grande para escolher o tipo de terreno, o piso, a média de velocidade, porque, assim, tem que ser diferente. Mesmo a gente usando uns pneus especiais para andar em tempo de chuva, que é um pneu completamente, um pneu que não se vende normalmente em qualquer loja, que é um pneu preparado, feito especialmente para esse tipo de terreno molhado. Só que, mesmo assim, fica muito perigoso, escorrega muito, o carro é muito pesado, então tudo dificulta. A chuva, a pimenta fica bom de dirigir, mas também complica, porque escorrega muito o carro. Andar na estrada de chão por si só já é meio complicado, né? Às vezes, quando a gente está com carro de passeio mesmo, né? Tentando lá, às vezes vai para um sítio, alguma coisa, que está andando na estrada de chão, o cuidado já é redobrado. Imagina com a chuva e tendo que, em alguns momentos, acelerar. É, assim, escorrega muito, né? Assim, a gente teve locais na prova que era difícil você andar na média. Você tinha que falar, não, vou deixar atrasar um pouquinho, porque não... O piso era muito estreito, muita árvore perto, então é um complicador. Pois é, agora vamos mudar um pouquinho nosso assunto, fazer aquela homenagem especial, né? Não é isso, Fernando? Aquele que se foi, vai deixar saudades. Durante muitos anos ele nos divertiu na TV, sempre apanhando de todo mundo, né? E com seus personagens pitorescos, mas há muito tempo já vinha sem saúde e não conseguia mais se recuperar, mas agora finalmente chegou, vai para um lugar que para muitos é um lugar merecido, de direito. Adeus, Botafogo, boa sorte na segundona. Pois é, gente. Infelizmente, hein, Fernando? Seu Botafogo não teve jeito, hein? Todo mundo ajudou, né? O pior foi isso. Essa penúltima rodada do Campeonato Brasileiro, quem tinha que ganhar não conseguiu, né? Pois é, a gente está vendo aí, Fernando, algumas imagens de derrotas do Botafogo. Esse ano o time... Há algum tempo já, algumas rodadas já vinha se desenhando essa queda e algumas imagens do Botafogo em jogos que não conseguiu o resultado mesmo. Verdade. Ninguém cai para a segunda divisão na penúltima, última rodada, né? Isso já é questão de tempo, é questão de planejamento, como os jogadores disseram. E ontem, como eu disse, a rodada, né, a combinação de resultados que o Botafogo precisava aconteceu, mas o Botafogo, quando dependia só dele, né, nessa penúltima rodada, não conseguiu. Perdeu para o Santos pelo placar de 2-0, não conseguiu... o time do Botafogo é um time muito limitado, né, Lucas? Deu para ver isso durante o Campeonato Brasileiro. E até quando precisou atacar, quando precisou mostrar um pouco mais da parte ofensiva, não conseguiu. Ontem o Santos dominou o Botafogo por completo, o jogo inteiro, conseguiu fazer 2-0. O Leandro Damião, que não fazia gol há tanto tempo, tá vendo? O Botafogo ressuscita, já tem a fama de ressuscitar os mortos e ressuscitou o Leandro Damião. Pois é, e o time do Botafogo tem, talvez, é o time da estrela solitária, e a estrela solitária do Botafogo acabou sendo o Jefferson, né? Goleiro da seleção brasileira, também joga no time carioca, mas na sua opinião, agora fica no Botafogo o Jefferson ou ele não vai jogar uma segunda divisão? Eu acho muito difícil ele ficar no Botafogo. O Jefferson já demonstrou seu amor pelo clube, né, durante muitos anos e agora o Botafogo tem esse problema financeiro, tá na Série B pela segunda vez e o Jefferson já tem muita proposta, né, de fora. Agora um jogador de seleção brasileira, um goleiro de seleção brasileira. Eu acho que vai ser muito difícil ele permanecer no Botafogo, permanecer na segunda divisão. Um jogador como o Jefferson, que demorou a ter essa vaga na seleção, eu acho que não... Até por ele, né? Não pode permanecer na segunda divisão, não. Precisa sair do Botafogo, deixa ele seguir o seu caminho agora. Apesar do que, a gente pode lembrar o fato do Júlio César, né? Ele foi para a Copa do Mundo jogando na segunda divisão, na verdade, para a Copa das Confederações, jogando na segunda divisão de um time da Inglaterra. Então, talvez permanecer na segunda divisão de um clube brasileiro não seja um sinal de que ele vai perder o espaço dele, né? Verdade. Agora, eu acredito assim, o Júlio César já tinha criado toda a sua história, né, dentro da seleção brasileira. Era um goleiro conhecido por todos na seleção, fez sua história na seleção. E o Jefferson agora está iniciando, né? Apesar de já tem
na sua bagagem, na sua carreira, e várias convocações, mas questão de Copa do Mundo, né, pegar aquela fama que o Júlio César pegou de defender pênalti em final, o Jefferson ainda não tem. Então, talvez isso seja um pouco prejudicial para ele agora que ele está conseguindo conquistar seu espaço na seleção brasileira. Vamos ver. Pois é. E além do Botafogo, quem também está correndo risco aí de cair é o Palmeiras. Perdeu mais uma e chega na última rodada dependendo apenas de si para não ser rebaixado novamente para a segunda divisão. Mas o time tá bem complicado porque o Bahia e o Vitória estão aí na cola para conseguir sair desse rebaixamento. A gente vai ver os gols da rodada daqui a pouco, depois do intervalo. Eu volto já, não sai daí. A chuva está cheia de perigos que você não vê. Por isso, evite dirigir em pista molhada. Não atravesse trechos alagados e observe o nível de rios e riachos com muita atenção. A água pode subir de repente. Em caso de emergência, ligue 193. Este número salva vidas. Bombeiro, o amigo certo nas horas incertas. Nossa gente. Pessoas caridosas, solidárias, inovadoras e que engrandeceram a história de nossas comunidades são as homenageadas do Nossa Gente. Você conhece alguém que merece esta homenagem? Entre em contato conosco pelo telefone 3249-8500 ou pelo e-mail comunicação-jf@alterosa.com.br. Alterosa, a TV que o mineiro vê. Estamos de volta com a Arena Alterosa e agora a gente vai ver gols da rodada do Campeonato Brasileiro, a penúltima rodada. O G4 já está aí definido, só falta resolver quem vai ser o terceiro, quem vai ser o quarto, para ver quem vai direto para a Libertadores ou não. A briga mesmo agora está lá no Z4. Vamos ver como foi essa rodada desse fim de semana. Maracanã, Malcom chutou, Cavalieri espalmou e Guerreiro aproveitou o rebote. Corinthians 1, Fluminense 0. Rafael Sobis cobrou falta e Ralf marcou contra. 1-1. No segundo tempo, Fred desviou e Edson completou para virar o jogo. Depois, Fred marcou 2 vezes em cobranças de pênalti e se isolou na artilharia do campeonato, com 17 gols. Danilo diminuiu, mas ainda deu tempo do argentino Conca deixar o dele. Final, Fluminense 5, Corinthians 2. Quem também já está na Libertadores é o Internacional, que complicou a vida do Palmeiras. D'Alessandro tocou para Taiberson, que chutou. A bola desviou e entrou. 1-0. Vitor Luiz cruzou e Renato de cabeça empatou para o Verdão. No segundo tempo, Wellington Silva levantou e Fabrício marcou o segundo do time gaúcho. Valdívia, do Inter, chutou de fora da área e fez um golaço. 3-1. O Palmeiras só não entrou na zona do rebaixamento porque o Vitória perdeu para o Flamengo e foi de goleada. Elton, Everton 2 vezes e Nixon fizeram os gols, 4-0. Na despedida de Kaká do Morumbi, o zagueiro Edson Silva fez São Paulo 1, Figueirense 0, mas a zaga do São Paulo deu bobeira. Rogério Ceni tentou dar um chapéu no adversário e Mazzola aproveitou. Final, 1-1 e o tricolor garantiu o segundo lugar na tabela. Em Santa Catarina, o campeão Cruzeiro usou o time reserva e saiu atrás da Chapecoense. Gol de Bruno Rangel. O time mineiro empatou com Hugo Rangeli, que tinha acabado de entrar. 1-1. Em outro jogo no Sul, Patrick colocou o Sport na frente do já rebaixado Criciúma. Luca empatou. O segundo do Sport foi de Everton Páscoa, de cabeça. Luca fez mais um e deixou tudo igual. Final, 2-2. Pois é. Vamos falar sobre aquele chapéu do Rogério Ceni. Uma homenagem a Gisele Clara, está aqui indignada, falando comigo desse chapéu que ele tentou dar. Pelo amor de Deus, não dá para inventar moda, né? Tá certo que o São Paulo já estava com a vaga garantida na Libertadores. Com esse empate, garantiu a segunda colocação, mas fazer uma firula dessa não dá, né, Fernando? Confiança demais na hora que atrapalha, né? Foi o caso do Rogério Ceni e justo agora que ele decidiu não encerrar a carreira, já vai ser alvo de crítica, né? Muita gente pede para que ele
se aposente e agora acabou vacilando, dando esse chapéu aí no jogador do Figueirense, acabou tomando o gol. Não comprometeu o São Paulo em nada, né? Então acredito que isso vai ser amenizado pelo torcedor são paulino. Mas o São Paulo que vacilou muito durante o campeonato, né, Lucas? Teve chance de encostar ali no Cruzeiro, está disputando o título ali juntamente com o Cruzeiro, acabou vacilando durante o Campeonato Brasileiro. Ficou na segunda divisão, garantiu uma vaga na Libertadores da América. Colocação, pô. Na segunda colocação, divisão Botafogo, deixa só o Botafogo lá, né? Na segunda colocação e garantiu essa vaga na Libertadores. O torcedor está satisfeito, tá triste não. Ô Pedro, e no rally tem alguma firula assim que dá para fazer para matar do coração? Ou o piloto fazer e tirar o navegador do sério, ou o navegador tirar o piloto do sério, ou lá não tem espaço para nenhuma firula? Tem sim. Todo navegador fala que morre de medo de fotógrafo, porque todo piloto quer tirar uma foto bonita. Então, vez quando vê um fotógrafo, o piloto quer fazer uma gracinha e para tirar uma foto bonita para ter em casa, de recordação. E isso deixa os navegadores complicados, porque a gente perde alguma coisa, 1 metro, uma entrada, isso. E a questão de ser o futebol, um esporte coletivo, depende ali dos 11 para ter o resultado. A gente estava falando do Jefferson no Botafogo, que é o goleiro da seleção brasileira, atual titular do Dunga, mas o resto do time não dava conta do recado. No rally são só 2, né? O piloto e o navegador. É preciso, mesmo assim, ter um equilíbrio entre os dois, às vezes um navegador muito mais experiente que o piloto, ou o contrário, isso pode dar algum prejuízo lá na hora da prova? Sim, eu coloco como o rally não só de 2, mas de 3, porque a gente também precisa confiar no equipamento, porque sem ele também a gente não consegue completar o rally. E tem que ter afinamento entre o piloto e o navegador, porque se começar a brigar dentro do carro, discutir, você não consegue desenvolver o restante do rally até o final. Pois é, vamos voltar para o futebol então. Vamos ver a classificação do Campeonato Brasileiro para ver como ficou aí a disputa pelo Z4, né? Na verdade, não é nem a disputa, é ver quem quer fugir de lá. Porque lá em cima na tabela já está praticamente definido, o Cruzeiro é o primeiro, o São Paulo é o segundo garantido. A disputa ali agora é entre Inter e Corinthians. Os dois têm 66 pontos. E quem ficar em terceiro no campeonato desse ano vai direto para a Libertadores, não vai passar por aquele mata-mata. Nos anos anteriores estava sendo diferente porque durante 3 anos seguidos o campeão da Libertadores foi um time brasileiro. Com isso só o primeiro e o segundo colocado do Campeonato Brasileiro iam direto para a fase de grupos. Esse ano, como o campeão foi o São Lourenço, o terceiro colocado também entra nessa situação. E depois vamos ver ali como ficou a parte de baixo da tabela, que é o que vai contar nessa última rodada. São lá 3 times brigando ainda para não cair. 3 times, 2 deles vão cair. Bahia com 37, o Vitória com 38 e o Palmeiras com 39. Esses aí são os times que brigam para não cair. Botafogo e Criciúma já caíram e de Chapecoense para cima já está todo mundo livre do rebaixamento. Para você, Fernando, quem vai e quem não vai? Os 2 baianos vão ou será que o Palmeiras vai? Pois é, eu acredito que os 2 baianos vão para a segunda divisão, o Palmeiras permanece. Agora, essa penúltima rodada serviu para deixar a última, essa decisão no Z4, né? Como você disse, a parte de cima da tabela já praticamente definida. Então, na última rodada do Campeonato Brasileiro, as emoções vão ficar aí por conta do Z4, ver quem cai ou não. Palmeiras, Vitória e Bahia correm esse risco. Eu acredito que o time paulista permanece na primeira divisão, a Vitória e Bahia vai fazer companhia ao Botafogo e Criciúma, já estão com as malas prontas. Pois é. Ô Pedro, nesse ano, o Botafogo disputou a Libertadores. Então quer dizer que no ano passado o time foi bem. E de repente está aí brigando para... Aliás, já caiu. Isso é comum lá no Rally? No ano você vai lá, está super bem, no outro ano de repente, nada. Sim, pode acontecer. Já teve anos que a gente já correu e ganhou quase tudo. E teve ano que a gente só teve problemas. O equipamento falhou, a navegação, o piloto também errou. Então, tem os altos e baixos em todos os esportes. Tá certo. Agora vamos mudar de esporte mais uma vez. Agora a gente vai falar do xadrez. Teve um encontro de xadrez lá em São João Nepomuceno nesse final de semana entre o Clube de Xadrez da Escola Municipal Doutor Augusto Glória e a Zampa Chess School, que é uma escola de xadrez lá de São João Nepomuceno também. Os alunos dessas 2 escolas se encontraram ali no calçadão lá de São João, a cidade garbosa. A gente vê aí o pessoal jogando e a gente tem uma fala, né, dos organizadores, o professor Zampinha, o professor Léo,
Eles que falaram do objetivo desse encontro, que foi o segundo encontro de xadrez realizado por eles lá em São João do Nepomuceno. Vamos ver o que eles falam sobre esse encontro que aconteceu nesse fim de semana. Agradecer aí as imagens do Ney Medina, mais uma vez colaborando aqui com a Arena Alterosa. Bom, os principais benefícios é que leva o aluno a melhorar a concentração, a melhorar o raciocínio, melhora até o comportamento em sala de aula. E o nosso principal objetivo de colocar o xadrez aqui na nossa cidade é exatamente valorizar o estudo dos alunos e ao mesmo tempo, dar essa oportunidade deles entrarem no esporte. E o xadrez, ele melhora, acima de tudo, a autoestima. O objetivo desse encontro é justamente socializar, esse intercâmbio, colocar os alunos das duas escolas de xadrez, um aprender com o outro, não só o xadrez, mas a questão da amizade, do respeito. E o meu mestre aqui, que é o Zampim, meu grande incentivador, nós propusemos esse encontro ano passado e esse é o segundo, espero que seja o segundo de vários. Pois é, xadrez. Eu aprendi a jogar xadrez quando criança, mas nunca entrei no estudo de fato de xadrez, é bastante complexo. E vamos voltar agora a falar do futebol, não tem jeito, né? A gente sempre quer falar do futebol. Nacional de Muriaé venceu mais uma partida em casa, vamos ver aí os gols, foi 2-1 contra o Vale Rio Doce. E com esse resultado, né, com mais essa vitória, o time garantiu a classificação para o módulo 2 do Campeonato Mineiro, que vai ser disputado no ano que vem. O módulo 2 corresponde à segunda divisão. Esse jogo aconteceu pela segunda divisão, que na verdade corresponde a uma terceira divisão. Então, parabéns ao Nacional de Muriaé, conseguiu essa vitória em casa por 2-1 e se classificou para disputar o módulo 2 do Campeonato Mineiro no próximo ano. E, Fernando, mais um time da nossa região ascendendo, né? Verdade, e a gente que estava na torcida tanto tempo, né, pelo Nacional, que criou toda uma estrutura já há alguns anos para poder ter essa ascensão ao módulo 2 do Campeonato Mineiro, e agora conseguiu. Sempre bom ter um time da nossa região, ter um time da Zona da Mata em destaque, né, no campeonato. Agora a gente torce para que ele possa ter mais uma e chegar onde o Tupi está, para poder ficar os dois representantes da Zona da Mata. Mais o Tombense 3. Mais o Tombense, terceiro também, que conseguiu esse ano. Poder disputar o Campeonato Mineiro e a gente dar essa volta pela região acompanhando os jogos. Tá certo. A gente fica por aqui, nosso tempo acabou, infelizmente. Agradeço a presença do Fernando e também do Pedro. E a gente volta na próxima quinta-feira para falar mais uma vez sobre o nosso esporte regional. A gente fica por aqui, agradeço a sua companhia. Até lá. Tchau. Arena Alterosa. Oferecimento Verona Segurança, sempre protegendo seu maior patrimônio.